Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico e antes de mais nada, calma! Eu sei que você que está no YouTube não está me vendo, apenas me ouvindo, porque esse é um programa um pouco diferente. É um novo formato que eu estou testando que mistura podcast com vídeo. Isso significa basicamente que você não vai me ver, mas todas aquelas edições mirabolantes, ilustrações malucas e a querida vinheta da depressão que vocês tanto adoram vão continuar aparecendo normalmente caso você esteja assistindo esse episódio. A razão de eu estar testando esse formato é porque quando eu não me gravo em vídeo, eu consigo produzir e editar mais rápido. Isso significa que eu consigo produzir mais conteúdo, o que eventualmente se converte em mais audiência, o que eventualmente se converte em mais apoiadores e colaboradores para o canal, o que pode significar uma remuneração maior para esse trabalho. O que por sua vez finalmente significa que eu posso me dedicar mais ainda ao jornal antijurídico. E eu me dedicando mais, eu produzo mais, daí temos mais audiência, mais apoiadores, mais conteúdo. E assim vamos nessa espiral de sucesso ao infinito e além rumo à revolução, beleza? Mas eu também pretendo intercalar esse formato com o formato tradicional de programa que vocês já conhecem, onde eu apareço fisicamente apresentando os episódios. Então quem não gostou dessa ideia não fica chateado, eu vou voltar a aparecer, até porque eu e vocês podemos concluir que esse formato novo é uma merda e daí eu volto a fazer tudo como era antes, sem problemas, valeu a tentativa. Dito tudo isso, bora para esse episódio que é o especial Segurança Pública e Discurso Eleitoral. Nesse programa eu vou fazer uma breve análise de um trecho da propaganda eleitoral de Rodrigo Garcia, o atual governador de São Paulo, que também está como candidato. Um trecho onde ele fala sobre segurança pública e através desse trecho eu vou ilustrar várias coisas sobre os discursos envolvendo as políticas criminais. Mas antes de finalmente começar, como sempre, aquele super agradecimento aos colaboradores e apoiadores que mantêm o Jornal Antijurídico de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, o jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. Sem mais delongas, solta aí a vinheta da depressão. Puta que te pariu, filha da puta! Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Esse país é verde e amarelo! Bora começar então esse programa com a análise de um trecho da campanha do Rodrigo Garcia, onde ele fala sobre segurança pública e as propostas dele e tal. Eu vou rodando aqui aos poucos e daí eu vou comentando cada trecho, beleza? Sabe o que une as pessoas de bem aqui em São Paulo? A polícia mais bem treinada e mais bem equipada. A melhor polícia do Brasil. Sabe o que une as pessoas de bem aqui em São Paulo? A polícia. Mano, em que planeta que a polícia une as pessoas? Ainda mais a polícia de São Paulo. O cara já começa viajando na maionese. Mas só aí, já repare que para entrar no assunto segurança pública e polícia, ele já abriu a fala dele mencionando as tais pessoas de bem, que normalmente são aquelas que acreditam em Jesus Cristo e ao mesmo tempo acreditam sem problema algum que bandido bom é bandido morto. E aqui ele também já cria a primeira divisão nesse rolê, porque se existem as pessoas de bem, existem também as pessoas do mal. Ou seja, para falar de segurança pública já há essa separação imaginária e mal definida entre nós do bem e eles do mal. Um inimigo imaginário que precisa ser combatido. Você deve estar acompanhando que nesses últimos anos nós instalamos as câmeras nos uniformes das polícias. E sabe qual é o resultado disso, pessoal? Uma queda brutal na morte de policiais em São Paulo. A câmera filma o bandido e protege o policial. O uso de câmeras nos uniformes para desvendar crimes já começa a trazer benefícios. Os índices de mortes despencaram. O bandido em São Paulo vai ser preso. Essa parte das câmeras corporais nos uniformes da Polícia Militar é maravilhosa porque ele de fato está sendo honesto quando explica a razão das câmeras, que é filmar o bandido e proteger o policial.
Quando começou esse lance de instalar câmeras nos uniformes da polícia, isso veio acompanhado de um discurso de que era para evitar abusos da polícia, para filmar casos de violência policial, flagrantes forjados e coisas do tipo. Mas não, a real é que o uso dessas imagens é, em última instância, para ser usado a favor dos policiais e contra a população. Como eu já falei em outros programas, as câmeras nos uniformes da polícia são uma reforma. E Angela Davis explica que existem as reformas reformistas e as reformas não reformistas. Basicamente, as reformas reformistas não abalam as estruturas de nada, enquanto que reformas não reformistas fazem a gente caminhar rumo ao abolicionismo penal. Nesse sentido, as câmeras corporais são reformas reformistas. Primeiro porque vão contra uma das demandas centrais do abolicionismo, que é desfinanciar a polícia. Câmeras corporais exigirão mais dinheiro para o orçamento da polícia e dezenas de contratos com empresas de tecnologia que cada vez mais terão interesse em expandir o sistema penal. Segundo, câmeras corporais legitimam o trabalho da polícia, dando a ideia de que o policiamento, se feito de forma correta, deixa as pessoas e a sociedade mais seguras. E terceiro, as câmeras corporais também vendem a ideia de que uma polícia que não mata em serviço é menos ameaçadora, quando a realidade dos esquadrões da morte e das milícias estão aí para provar o contrário. Resumindo, é uma boa notícia sim, que em um primeiro momento essas câmeras aqui em São Paulo tenham reduzido a letalidade da polícia, mas isso não faz cócegas no encarceramento em massa ou na seletividade penal, e muito menos deixa a polícia mais responsável ou transparente. A missão histórica da polícia, com câmera ou sem câmera, segue a mesma: docilidade sociopolítica, controle da classe trabalhadora, sobretudo dos negros, proteção da ordem social, da acumulação de capital e da propriedade privada. E além disso, a gente comprou os armamentos mais modernos do mundo para a Polícia de São Paulo. E sabe o que vem pela frente? Vem o Detecta Móvel, que são as câmeras inteligentes nas viaturas das polícias. Isso vai fazer com que o policial identifique rapidamente veículos roubados e possa ser mais eficiente no combate à criminalidade, protegendo a sua vida e conseguindo prender os bandidos. Nessa terceira parte da propaganda, o foco agora são as armas, né? Comprei as armas mais modernas do mundo para a Polícia de São Paulo e mostra aí altos rifles, metralhadoras e tal. Por quê? Porque o entendimento do cara é esse: armas para combater o crime. Trabalho de inteligência, perícia, foco na resolução de homicídios, isso nem é citado. Sendo que a nossa taxa de resolução de homicídios gira em torno de 30% a 40%. De cada 100 pessoas assassinadas, a polícia descobre o autor do crime em 30 casos. Isso é muito pouco. E mesmo assim, esses 30% não é porque a polícia fez um super trabalho de investigação, não, mas porque em grande parte dos casos há testemunhas ou denúncias anônimas. Então, se você quer falar de segurança pública, você precisa falar de homicídios, porque esse é o pior cenário, é o pior crime: alguém te matar, alguém matar um familiar seu, um amigo seu, um conhecido. Portanto, é preciso encontrar o responsável e solucionar o caso. E isso definitivamente não se faz apenas e tão somente comprando as armas mais modernas do mundo. E também vamos combinar que quem morre assassinado em São Paulo e no Brasil são os jovens negros pobres da periferia. Ou seja, é evidente que não há interesse algum do poder público em solucionar esses casos. Dane-se! Eles que morram, eles que se matem. Se os homicídios em São Paulo estivessem concentrados nos Jardins ou na Paulista, aí você pode ter certeza que essa propaganda eleitoral falaria sobre redução e solução de homicídios, e não das armas mais modernas do mundo. E claro, também isso envolve a indústria das armas, que tem total interesse em expandir o sistema penal, tem total interesse na guerra às drogas e, no mais, financia campanhas políticas de setores da direita que abraçam o populismo penal. E por fim, ele apresenta esse tal Detecta Móvel, que de novo são câmeras, agora nas viaturas policiais, para identificar as placas de veículos roubados. Portanto, a gente está falando de crimes patrimoniais. Mais uma vez, a vida está em segundo plano. Mais uma vez, não se fala de prevenção à criminalidade, de trabalho de inteligência para combater a criminalidade e nem da resolução dos homicídios para combater a criminalidade. Para lidar com a segurança pública, a solução são câmeras.
câmeras. Câmeras em todos os lugares, na farda da polícia, na viatura da polícia e, claro, armas, né? As armas mais modernas do mundo. É assim que se espera tornar São Paulo um lugar mais seguro. Então veja, das cenas que aparecem nessa propaganda eleitoral, a gente vê um enfoque na guerra às drogas e no roubo de veículos. E assim, claro que roubar um carro é crime, mas veja, fraude fiscal também é crime. Mas, por exemplo, nada se fala sobre fraude fiscal. E por que não se falou desse crime, mas falou-se de roubo de veículos? Porque a fraude fiscal é mais tolerada do que roubo de carros. Se liga, existe uma hierarquia de condutas. Existem diferentes julgamentos morais sobre os crimes. Julgamentos morais esses que são construídos socialmente a depender da classe social que comete esses crimes. E essas campanhas políticas são talvez a representação máxima disso, do que é tolerado e do que deve ser combatido. E outra, temos a terceira maior população carcerária do planeta. Só que em São Paulo está 1/3 dessa população em um sistema onde 80% dos presídios estão superlotados. E sobre isso nada foi dito. E por que nada foi dito? Aí a resposta é simples, é porque não tem solução. A gente vive um momento, há um bom tempo já que a gente vive esse momento, onde o castigo, ou seja, os presídios, se tornaram o problema. O sistema carcerário passou a ser um enorme problema devido ao descomunal número de indivíduos que ele prende. Devido ao preço que suas famílias e comunidades pagam, devido ao custo econômico e humano que ele gera para toda a coletividade, devido à produção e à reprodução de desigualdades que ele favorece, devido ao crescimento da criminalidade e da insegurança que ele gera, devido, enfim, à perda de legitimidade que resulta da sua aplicação discriminatória e arbitrária. É por todas essas razões que nenhuma propaganda política que fala sobre segurança pública apresenta uma solução ao sistema carcerário, porque ele que deveria ser uma das soluções se tornou um dos maiores problemas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado ou suportado esse novo formato, ainda em testes de programa, misturando um quê de podcast com pitadas de edição de vídeo, em um tempo um pouco mais curto que o normal também. Lembrando que isso tudo apenas com o propósito de ser capaz de produzir mais conteúdo. Fora isso, nada mudou. E antes de me despedir, um super abraço e meu muito obrigado a todos os colaboradores do canal que mantêm esse jornal antijurídico de pé, tanto através do Apoia-se, que é o apoia.se/jornal antijurídico, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também toda a turma que ajuda esporadicamente através do Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você, beleza? Até semana que vem, valeu, falou!